todos os segmentos. Você sabe qual foi o movimento cultural, ou melhor, a ação cultural mais destacada no governo atual? Foi a posse do subsecretário, aquele rapaz chamado João Félix. Rapaz, eles deram uma importância àquela posse que parecia uma coisa extraordinária, que estava vindo o maior intelectual do país para poder ocupar a Subsecretaria de Cultura de Cabo Frio, com todo o respeito ao rapaz. Então, uma prefeitura que dá destaque a uma posse de um subsecretário, você pode esperar o que mais dela? Então, essa casa do Volney ali, que com 200 e poucos mil reais se transformaria num local onde todo o acervo de Volney seria ali colocado à disposição da população, simplesmente não aconteceu nada. Preferiram dar 700 mil reais para pagar a sarineira, pagar 4 milhões de reais para a firma de Carlos Vitor dar o café no Café do Trabalhador. É isso que foi mais importante do que a casa de Volney. Quer dizer, a firma de Carlos Vitor receber 4 milhões de reais de café que custa R$1, que cobram R$4,50, quando você, 200 mil reais, se resolveria aquilo ali. Então, o Fórum de Cultura, ainda bem que vocês foram a nível de Estado, a nível de governo federal e conseguiram esses poucos recursos, porque se dependesse da prefeitura, do jeito que está, não vai acontecer nada. Então, nós estamos com aquela proposta, você conhece bem, para fazermos ali a fundação da cultura de Cabo Frio, com condições de trazer as empresas para participar, além dos recursos que a prefeitura vai colocar, e o Agro de Cabo Frio vai ter um outro momento. Ainda ontem eu estava viajando, eu estava pensando assim, puxa vida, a hora que nós entrarmos eu vou convocar toda a gente da cultura, aquelas pessoas que gostavam de mim, aquelas pessoas que me detestavam, aquelas pessoas que me apreciavam, aquelas pessoas que não me apreciavam, colocar todo mundo junto, eles vão ficar assim, boca aberta, que Alair é esse que está tão renovado, que vem para discutir? Eu estava pensando isso ontem. Então eu tenho certeza absoluta que com a nossa chegada, tudo isso vai mudar. Tony Fonseca, por favor, sua pergunta. Olha, eu fico muito empolgado com o deputado Alair Correia. Aliás, eu não gosto de chamar de deputado, eu gosto de chamar de prefeito, sempre chamei de prefeito. E eu gosto bastante também. Muito obrigado. E eu tenho uma outra coincidência lindíssima na minha vida, eu nasci na mesma semana, do mesmo mês, do mesmo ano que o deputado. Puxa vida, você está novo? Vamos começar a festejar. Mas, deputado, eu moro na Gamboa, ultimamente, e a Gamboa, não sei se o senhor sabe, é um reduto que o senhor tem ali familiares, e a mim parece que todos os gamboenses são amigos de Alair Correia. Verdade. Não sei se eram antes, mas muita gente arrependida, dizendo que a gente era feliz e não sabia, e ninguém sabe o que aconteceu. Mas o que eu tenho visto nos meus 60, eu tenho mais 5 anos que o senhor, nasci quase no mesmo dia, mas, deputado, eu temo já como um experimentado cabofriense, eu temo que Cabo Frio tenha estado num processo terminal, que esteja tão ruim, eu disse na minha crônica, no jornal, na semana passada, que nem os índios que moravam aqui aceitariam Cabo Frio de volta da maneira que esse governo desastroso atual vem levando Cabo Frio a trilhar. Eu pergunto ao senhor, o senhor não tem medo da ingovernabilidade dessa cidade? Ou o senhor acha que com a ajuda de Deus e todos nós, seus amigos, o senhor vai conseguir tirar Cabo Frio do fundo do poço? Administrar pobreza é difícil. Administrar riqueza, para alguns, é muito mais difícil. Mas eu já cheguei aos dois extremos. Eu já administrei Cabo Frio bastante deficitário e já administrei Cabo Frio rico. E hoje Cabo Frio é muito mais rico. Então eu não tenho dúvida em afirmar que com essa dinheirada que Cabo Frio tem, com esses recursos milionários que a cidade tem, nós não temos dúvida alguma que essa cidade, em poucos meses, vai voltar a sorrir, a ter investimentos para a população, sem enganar, sem dar uma cesta básica hoje, porque é época de uma eleição e depois cortar. Não, a partir de um cadastro sério das pessoas que precisam e dar as cestas decentes, como era dado no meu governo passado, uma cesta que as pessoas enchiam os olhos. Que isso? Isso é para mim? É o do governo Alair Correia. Então as coisas vão mudar, porque nós temos uma arrecadação
maior do que as prefeituras de Arraial do Cabo, São Pedro, Búzios, Iguaba, Araruama juntos, pô. Ora, isso é muito dinheiro. É muito dinheiro. Então basta ser zeloso, basta ser apaixonado por essa terra, basta ser controlador dos recursos, basta tomar conta. Tomar conta. E por que dinheiro tem à vontade, gente? São 4 milhões só do Fundeb. São 5 milhões de CMS por mês. 5 milhões só do ICMS. 13 milhões só do petróleo. 1 milhão e pouco mês só do IPTU, fora 12 milhões que se arrecada em janeiro, que a gente começa a ficar preocupado, que eles vão entrar, eles vão gastar tudo já. Daqui a pouco nós chegarmos lá já não tem mais nada. Então é muito dinheiro com muito menos. Eram 3 abonos por ano. Eram festas e mais festas e mais festas. Todo mundo lembra de Roberto Carlos, perdeu a mulher, estava contratado, não podia vir a Cabo Frio. Todo mundo pediu de volta os recursos que foram antecipados para eles. Você não pede de volta. A hora que ele se recuperar, ele vai cantar em Cabo Frio. Um ano depois, passou aquela fase depressiva dele, ele veio a Cabo Frio, cantou, foi um investimento que fizemos e nós colocamos Cabo Frio numa alegria tremenda. Isso tudo acabou. Então vocês lembram que os empregados recebiam no mês de dezembro, no dia 15, o mês de dezembro e 10º salário. Mas chegava no dia 7 ou dia 8 e tinha um abono para poder conciliar aquele tempo. Isso acabou. Meu Deus do céu. E a cidade é riquíssima. Então não tenha dúvida. Essa proposta que nós fizemos da Passarela da Gamboa, isso vai acontecer. Tudo que tem lá foi feito no nosso governo. E tudo que nós vamos fazer, esse centro de Cabo Frio, que nós vamos revitalizar, praça, as ruas todas. A abertura da Teixeira de Souza continua plena. Continua plena. Nós vamos fazer a primeira etapa, no primeiro ano, uma etapa, no segundo, e vamos chegar até o cinema. Porque Cabo Frio não pode parar. Se nós fôssemos uma cidade pobre, uma cidade rica, que permite que você modifique a vida das pessoas, melhore a vida das pessoas, melhore a vida da cidade. Então não tenham dúvida alguma, os gamboenses, os são cristovenses, da população inteira, pode estar certo. Essa cidade é muito rica para poder ficar parada, pobre, como está no dia de hoje. Obrigado, prefeito. Advogado Vilmar Monteiro, é sua hora de fazer a pergunta para o deputado, por favor. Meu caro deputado, eu fico imaginando os moradores do Porto do Carro, Boca do Mato, Jardim Esperança, Tangará, se o município, nesse tumulto que está hoje, não tivesse essa ponte que o senhor, quando prefeito, construiu. Ali da estrada Porto do Carro, essa ponte. Parece que só o prefeito atual não sabia que ia acontecer o que está acontecendo. O cidadão está irritado, não vê a ação do poder público. E eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, e é bom que não duvide da palavra do deputado, que quando prefeito ele construiu. Evidentemente que assumindo a prefeitura, nós já vamos ter que estar preparados para o próximo verão. Uhum. O que o senhor pretenderia fazer até o próximo verão, sendo prefeito? Olha só, quando nós assumirmos, eu falo que eu não dou data porque a data é de Deus, né? Então, nós temos que ter consciência disso, que nós não sabemos as coisas que vão acontecer na nossa família. Nós estamos aqui vivos, daqui a pouco estamos mortos. Você não sabe o que vai acontecer com você. Então, mas a gente, pela experiência e pelo conhecimento jurídico, técnico, dos processos aonde nós colocamos contra o governo, nos permite aproximarmos da data de Deus, aproximarmos. Então, nós não temos dúvida alguma que brevemente nós estamos entrando. E quando essa gente toda for embora de Cabo Frio, no mês de fevereiro, que retornar em julho, vai ter a reação que tiveram todas as vezes que viajaram e que voltaram nas férias seguintes. Que é isso? Que prefeito é esse que mudou essa cidade mais uma vez? Então, quando as pessoas voltarem em julho a Cabo Frio, vão ter essa reação. Que coisa! Mais uma vez mudou tudo. Já não é, deixamos aqui de uma maneira, já está de outra maneira.